Ei, você que vai prestar o concurso para a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. É com você que eu quero falar, meu amigo, minha amiga concurseira. Eu sou o professor Magno Assis, meu Instagram aqui é MagnoAssis44, aqui da Vale. E eu estou com você em Direito Constitucional. E aqui em Direito Constitucional eu trouxe vou trazer aqui ao longo dessa semana, desse mês, algumas dicas para você, para esse concurso da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. E a dica que eu trouxe hoje é uma dica que eu gosto muito, é um assunto que eu particularmente gosto muito, é um assunto que eu já errei muita questão quando eu fazia prova para concurso, ao longo da vida de concurseiro, e eu errei bastante, e agora eu não erro mais, acabou, nunca mais eu erro uma questão. Você pode me dar qualquer questão desse assunto que eu não erro mais, porque são detalhes que a banca tenta te pegar, e aqui eu vou desmistificar esses detalhes, e eu tenho certeza que depois de algumas explicações, você não vai errar mais sobre esse assunto que está lá no seu edital. Separei com todo carinho para você esse assunto. Antes de mais nada, eu te peço, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui caiu de paraquedas nessa aula, não conhece a Vale, se inscreva no canal, tenho certeza que você não vai se arrepender. Ative as notificações aqui, o sininho, você vai ser avisado em primeira mão. Ah, o edital mudou alguma coisa, desse ou de outro concurso, a Vale vai gravar um vídeo, vai chegar para você em primeira mão, e também deixa o botão aí do gostei, do joinha, que isso ajuda muito o nosso canal. E comente aqui embaixo um assunto que você tenha mais dificuldade, qualquer dúvida, pode mandar para a gente também nos comentários aqui embaixo, que a gente está sempre lendo. Ah, eu quero estudar com a Vale, como é que eu faço? Quero saber quanto custa, quero saber se tem questões, se tem pacote, se tem PDF. Clique aqui embaixo, tem um link, você vai ser direcionado e nesse link você vai conhecer a plataforma da Vale. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, por um preço muito especial, um preço muito barato. Você vai conseguir aulas aí online com os professores de forma cadenciada, edital verticalizado, para você ir anotando tudo aquilo que você estudou, que às vezes você estuda várias horas, mas não estuda aí de forma sequencial, de forma organizada. A Vale vai te ajudar com isso, vai te ajudar a estudar mais e melhor. Né? Você coloca aí uma meta, com certeza você conseguirá ser aprovado naquele concurso que você tanto almeja, que nesse caso é da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. Você quer ser um policial militar? Vem com a Vale aqui, com certeza, se você se dedicar, você vai passar. Beleza? Meu Instagram, o Instagram da Vale está aqui embaixo, o meu é @MagnoAssis44. Se quiser me adicionar lá, estou sempre postando, pode mandar pergunta, qualquer coisa, que eu sempre respondo na medida do possível. E se você não usar Instagram, quiser mandar uma pergunta, alguma coisa, magnoassis44@gmail.com, beleza? O assunto que eu separei aqui hoje é um assunto muito importante, que é o artigo 12, que fala da nacionalidade. Está lá no seu da nacionalidade. Parece fácil, pega nacionalidade. Parece fácil, pega muito candidato que pula, o cara vai estudar mais tempo, aí ele pega lá o edital. Tá, esse aqui eu sei. Artigo 5º, olha, eu tô com o seu edital na mão aqui, ó. Eu imprimi o seu edital para não correr o risco de pular fora, tá aqui, ó. Aí o cara pega aqui, a Constituição dos Princípios Fundamentais, que eu sei, artigo 1º a 4º. Dos direitos e garantias fundamentais, que eu sei. Esse aqui é o artigo 5º. Ah, dos direitos individuais e colegiais, esse aqui eu sei. Aí o cara vai pulando. Ah, não, eu quero lá embaixo, eu quero lá dos poderes, esse aqui eu não sei. E pula. Ou às vezes a pessoa só dá uma lida. Então, artigo 12, primordial para você entender, primordial para você não errar a questão da nacionalidade. Nossa, credo. Credo, que tanto de trem. Nacionalidade. Nacionalidade. Ficou com um monte de coisa, né? Ó, da nacionalidade, artigo 12. Não vamos errar isso mais. Não pula isso. Não pula lá o assunto do artigo 12, porque você acha que sabe, na hora que pega a questão, eu te desafio, aí lá onde você pega a questão do seu banco, aqui na Vale mesmo, vai lá, se você não estudou essa matéria, vai lá, tenta resolver 2, 3 questões para você ver que nacionalidade é uma coisa que se a pessoa não for muito focada, ela acaba errando. Aqui eu vou tirar alguns mitos para a gente não errar isso mais. Espero que você esteja com a sua Constituição na mão. Se não tiver, não tem problema, sabe por quê? Porque o professor Magno Assis trouxe para você a Constituição aí, olha lá na sua tela. Trouxe aí com a letra menor um pouco, me desculpe para quem está assistindo no celular, mas infelizmente eu quero trazer ela aqui para você ter na sua tela todas as informações do inciso 1 e o inciso 2 na mesma tela, porque eu quero fazer algumas comparações. A primeira é entre natos e naturalizados. Eu quero criar uma linha do tempo com você aqui, ó, entre nato e naturalizado, a diferenciação. Vamos criar essa diferenciação, ó, nato versus, vamos colocar até de outra cor aqui, vamos colocar para ficar bonito, né? Ó, versus naturalizado. Naturalizado. Não escrevo grandão, igual eu fiz aqui. Nato é todo aquele que nasceu.
por sorte ou por azar. Ele nasceu. Ele nasceu nato, é aquela pessoa que nasceu brasileiro. Ah, mas e aquele? Você vai ver algumas exceções aqui, que essa nacionalidade do nato, ela pode ser reconhecida tempos depois. Mas a pessoa já nasceu, seja por um critério de solo, e esse nasceu aqui, ó, eu tenho 2 critérios. O primeiro critério é o critério de solo, ou seja, o solo brasileiro. A gente chama de critério de ius solis. E eu tenho o critério também de sangue, que eu chamo de critério ius sanguinis. Então vamos lá. Para ser brasileiro nato, tem que ter nascido brasileiro. Ele tem que ter nascido brasileiro. Por um critério de solo, ou seja, todas as pessoas que nasceram em solo brasileiro são brasileiras, com a única exceção, a gente vai ver aqui. Tem uma única exceção onde uma pessoa, uma criança, vai nascer em solo brasileiro e não vai ser brasileiro. Fora isso, tudo que nasceu em solo brasileiro é brasileiro. Ah, veio um casal, e se a banca te colocar assim, veio um casal de venezuelano para o Brasil. Quando tinha 2 horas que tinha atravessado a fronteira lá em Roraima, a venezuelana teve um filho. Pergunta, é brasileiro nato? É brasileiro naturalizado? Não é brasileiro? Então, muito cuidado com isso. Toda vez que você vê falar nascido, ou é brasileiro ou não é. O naturalizado nunca vai ser um nascido, porque o naturalizado é escolha. Ó, adquiriu. Adquiriu. Aqui, ó, é escolha. Aqui, ó, é sorte ou azar, né? Vai depender da pessoa achar que é só... tem um azar de ter nascido no Brasil, tem sorte. Depende, tem muitos países muito piores que o nosso, que a pessoa tá doida querendo vir para cá. Então, o nasceu aqui, eu digo, é sorte ou azar, depende do seu ponto de vista, né? Você nasceu brasileiro, deu sorte ou deu azar. Aqui não, você não nasceu, você escolheu, você adquiriu. Então, toda vez que a banca te trouxer alguma questão que vier a palavra nascido, a resposta nunca vai ser naturalizado. Porque o naturalizado nunca vai ser um nascido. O nascido não tem esse poder de escolha. O nascido, ou ele é nato ou não é. Exemplo, casal de francês veio passar as férias no Brasil. Chegou aqui, a francesa passou mal, teve um filho de 7 meses. Ou seja, nascido, né? Nasceu. É brasileiro? Não é brasileiro? Ele é naturalizado? A resposta do naturalizado já marca como errada. Já descarta essa possibilidade. Porque se nasceu, se tiver o verbo nascido, nunca vai ser naturalizado. A resposta para nascido nunca vai ser naturalizado. Porque o naturalizado tem manifestação de vontade. Escolha, vontade. Se tem vontade, nunca vai ser uma criança. Sempre vai ser alguém que não era brasileiro e se tornou. Aqui, ó, alguém que nasceu brasileiro. Então, eu tenho um critério do solo, ou seja, nasceu em solo brasileiro, é brasileiro, com a única exceção. Com essa exceção, já está vindo logo aí, eu vou trazer para você, ó, no artigo 12, inciso 1, no parágrafo, na linha A. O inciso 1 vem falando, são natos, né? Os nascidos, a linha A fala, os nascidos na República Federativa do Brasil, ou seja, nasceu no solo brasileiro. Ainda que de pais estrangeiros, ou seja, o pai e a mãe são estrangeiros, não tem problema, nasceu no solo brasileiro, é brasileiro. Desde que estes não estejam a serviço do seu país. Isso aqui faz uma confusão na cabeça do candidato. Isso faz uma confusão, muita gente erra por vacilo, por não conseguir entender estes e não estejam a serviço do seu país. Porque parece fácil, mas dá uma ambiguidade, dá uma dupla interpretação. Mas só para a gente se situar aqui, ó, solo. Para ser nato, pelo critério do solo, tem que ter nascido no solo brasileiro. É a nossa... Inciso 1, a linha A, tá aqui, ó. A linha A tá aqui, no solo. Só pra gente se situar. Então, vamos lá. Todo mundo que nasceu em solo brasileiro, brasileiro é. Independente das condições. Ah, não, veio um cara aqui. Ele e a esposa tinham cometido um crime lá na Argentina. Fugiu pro Brasil, estavam os 2 criminosos foragidos, teve um filho. É brasileiro nato? Sim. Nasceu em território brasileiro. Não tem isso. Nasceu em território brasileiro, é brasileiro. Tem uma exceção, ó. A linha A. Inciso 1, a linha A. Inciso 1 fala dos natos. Ó, critério do solo. Nasceu em solo brasileiro é nato. Sem choro nem vela, é nato. Ah, e tem uma única exceção. Com uma única exceção. Vou colocar única aqui, tem maiúsculo, ó. Capitular aqui, ó. Única exceção, ó. Qual é essa única exceção? Onde uma pessoa vai nascer no solo brasileiro e não vai ser brasileiro.
Ou seja, a única exceção que não será nato. Não será, ele não será nem nato nem naturalizado, né? Não será brasileiro. Qual que é a regra? A regra essa é a regra. Regra. Nasceu em solo brasileiro, brasileiro é regra. Única exceção. Nasceu em solo brasileiro, o pai e a mãe estão a serviço do país deles. Muito cuidado com isso. A primeira coisa, vou até colocar esse maior aqui, tem que ser o pai e a mãe. Não for feio, né? O pai e a mãe. Para que uma criança nasça no Brasil, no solo brasileiro, e não seja brasileiro, o pai e a mãe dela têm que estar a serviço do país deles. Ou seja, tem que ser um argentino e uma argentina a serviço da Argentina. Tem que ser um uruguaio e um uruguaio a serviço do Uruguai. Tem que ser um francês e uma francesa a serviço da França. Professor, tem que ser do mesmo país? Não. Pode ser um pai argentino e uma mãe uruguaia. Mas ele tem que estar a serviço da Argentina, ela tem que estar a serviço do Uruguai. Se os dois aqui tiverem a serviço da Argentina, os dois não estão a serviço do país deles, não. Então, vamos desmistificar isso. Precisa ser o mesmo país? Não. Porque a banca vai te trazer um monte de exemplo. Mas precisa ser o país deles. Exemplo. Casal de venezuelanos veio para o Brasil trabalhar na embaixada da Venezuela. Tiveram um filho. Os dois estão a serviço da Venezuela. Não é brasileiro. Nato. Ah, é naturalizado? Não. Ele não é brasileiro. Ele é do país dele, ele é da Venezuela. Mas tem que ser ambos pais, ou seja, um e outro, a serviço do país deles. É o que diz a Constituição. Ah, e se tiver um casal de venezuelano, mas tiver a serviço da Argentina, suponhamos que eles estão ali trabalhando de intérprete, o filho vai ser nato. Qualquer coisa que fugir disso aqui, ó, vai ser nato. Ah, e se for um casal onde um só trabalha, tem um casal de argentinos aqui no Brasil, só a mulher trabalha na embaixada, o marido dela não trabalha na embaixada, trabalha em outro lugar, não trabalha, só ela está a serviço da Argentina, ele não está, brasileiro nato. Ah, mas um é do Uruguai, outro é da Argentina, os dois estão na embaixada da Argentina, ou seja, um não está no país dele, então é brasileiro nato. Tirando essa exceção, todos são brasileiro nato. Qual é a exceção? Os dois têm que estar a serviço do país deles. Pode ser um uruguaia a serviço do Uruguai, um argentino a serviço da Argentina, pode ser um francês a serviço da França, a esposa dele, uma venezuelana a serviço da Venezuela, mas desde que sejam os dois estrangeiros e os dois estejam a serviço do país deles. Não precisa ser o mesmo país. Se um deles não trabalhar, se um deles não tiver serviço do país dele, estiver trabalhando para outro país, a resposta vai ser nato. Então, para que uma pessoa nascida no território brasileiro não seja brasileiro nato, os dois, pai e mãe, têm que estar a serviço do país deles. Francês a serviço da França, americano a serviço dos Estados Unidos, vai ser sempre assim. Qualquer coisa que fuja disso, a resposta é nato. A resposta disso nunca vai ser naturalizado. É nato ou não é? A resposta vai ser nato ou não é? Quando vai ser nato? Todas as vezes. Quando não vai ser nato? Quando os dois, pai e mãe, não estiverem a serviço do país deles. Nesse caso, aí ele não vai ser nato. Ou seja, a chance de uma criança nascer no território brasileiro e ser brasileiro nato é quase que 100%. A gente pega essa única exceção que é muito pouca, né? Muita coincidência. O pai e a mãe quiser ter o filho no Brasil, os dois estão a serviço do país deles, então a chance de ser brasileiro nato é muito grande. Beleza? Então vamos lá. A outra agora que é um critério do sangue. Agora não nasceu no território brasileiro. Nasceu no estrangeiro. Mas mesmo nascido no estrangeiro, pelo critério do sangue, pode ser que ele seja brasileiro, não pode? Pode. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira. Aqui tem um ou, tá? Desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. E aqui que muita gente confunde, e eu não quero que você confunda. Agora é o contrário, né? Agora, aqui é a regra, nasceu no Brasil. Qual que é o outro que a gente vai estudar na linha B? Agora é o contrário, é o critério do sangue. Não nasceu no território brasileiro, mas tem sangue de brasileiro. A linha B, critério do sangue.
nascidos no estrangeiro, ó. Nascidos, tá vendo que sempre quando eu falo de nata, eu falo de nascidos? Nascidos no estrangeiro. Quando nasce no estrangeiro, se tiver sangue de brasileiro, vai ser brasileiro, certo? Nascido no estrangeiro. Para ter sangue de brasileiro, precisa o pai e a mãe ser brasileiro ou um dos dois já passa o sangue para o filho? Sim, um dos dois. Então, os nascidos no estrangeiro pode ter pai ou mãe. Aqui tem um ou. Diferente do outro critério de exclusão, esse aqui está incluindo. Se o pai ou a mãe for brasileira, o filho vai ser brasileiro. Nascidos no estrangeiro, pai ou mãe brasileiro, se um deles a serviço do Brasil, da República Federativa do Brasil. Ou seja, os nascidos do estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, e um deles está a serviço do Brasil, ele vai ser brasileiro nato, exatamente isso. Suponhamos que vai um casal daqui, só a esposa trabalha lá em Angola, na embaixada brasileira lá em Angola. Chega lá, ela é o marido brasileiro, e eles têm um filho. Ele não trabalha na embaixada, ou ele trabalha em outro lugar, ele não trabalha. Tem um filho lá, ele é brasileiro o quê? Nato. Sabe por quê? Porque um deles trabalha para a República Federativa do Brasil. Um deles está a serviço do Brasil. Então, nesse caso, se um deles estiver a serviço do Brasil, ele vai ser um brasileiro nato. Aí, se essa mulher for para Angola, ela é solteira, chega lá, ela conhece uma pessoa que mora lá, um estrangeiro, um angolano, outra pessoa de qualquer outra nacionalidade, e tem um filho. Ela trabalha na República Federativa do Brasil, na embaixada, trabalha a serviço do Brasil. Mas o pai, nesse caso, não é brasileiro. A resposta é brasileiro nato, porque ele tem sangue de brasileiro. Não importa se o sangue veio do pai ou da mãe. E ele é brasileiro nato, automaticamente ela está a serviço do Brasil. Nasceu essa criança, é brasileiro nato. E se for o caso, um homem, uma pessoa do sexo masculino, vai para um país, sei lá, Argentina. Chega na Argentina, ele conhece uma argentina, casa, tem um filho, ele está a serviço do Brasil na Argentina. Brasileiro nato, pelo critério do sangue. Ou seja, um deles, agora eu só preciso de um, ou o pai ou a mãe, só preciso de um. Mas se um deles estiver a serviço da República Federativa do Brasil, já é o bastante para ele ser um brasileiro nato. Para não confunda a A com a B. A B, para não ser brasileiro nato, os dois precisam estar a serviço do país deles. Agora a gente está falando o contrário. Da criança nascida fora do Brasil. Nascida fora do Brasil, basta que um deles passe o sangue para o filho e esse esteja a serviço do Brasil. Não precisa fazer nada, ele é um brasileiro nato automaticamente. Muita gente também confunde esse com a C. E se nascer de pai ou mãe brasileira, lá fora, mas nenhum deles estiver a serviço da República Federativa do Brasil? A gente tem outro critério do sangue aí. Só que diferente a linha C, diferente da linha B, onde um dos dois está a serviço do Brasil, aqui eu tenho uma criança nascida que o Estado não tem ciência. Nasceu uma criança lá na Rússia. Foi um cara trabalhar lá na Rússia, numa estação lá de esqui, lá na Rússia. Chega lá e conhece uma russa e tem um filho lá. O Estado brasileiro não sabe que essa criança nasceu. Então, para que essa criança seja brasileira, o pai ou a mãe tem que registrar essa criança na repartição brasileira competente. Pode ser uma embaixada, pode ser um consulado, ele vai ter que registrar. Porque diferente de quando ele está a serviço do Brasil, que o Brasil tem ciência de que nasceu, olha, foi um casal para lá, voltou com a criança, então peraí, onde que estava esse menino? Ele nasceu lá, então peraí, ele é brasileiro nato. Nesse caso, da linha C, a pessoa não está a serviço, mas ela tem que notificar o Brasil se ela quiser que essa criança seja uma brasileira. Então o que acontece na C? Os nascidos no estrangeiro, de pai ou de mãe brasileira, aqui eu tenho um ou de novo, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Então vamos separar a linha C em dois. Aqui também eu tenho o critério do sangue. Só que nesse caso o critério do sangue, vou colocar de vermelho. No caso desse critério do sangue da C, eu tenho um problema. Nasceu uma criança, o Brasil não tem ciência. Pai, nascidos no estrangeiro. Quando eu falo sangue é porque não nasceu no solo brasileiro. Você provavelmente, você tem dois critérios. Você nasceu em solo brasileiro, normalmente, né? E também de pai e mãe brasileiro. Você tem os dois critérios. Mas essa pessoa que nasceu no estrangeiro, ela só tem um critério. Pai ou mãe brasileiro. Ou seja, um dos dois sendo brasileiro já vale para o critério do sangue. Pai ou mãe brasileiro. E, nesse caso, eles não estão a serviço da República Federativa do Brasil, nenhum dos dois. O que tem que fazer? Registrar. Diferente da linha B, que não precisava registrar em repartição brasileira competente. Porque se ele não registrar, o Brasil não sabe que nasceu um brasileiro lá. Ele vai chegar lá e falar assim, tá vendo meu passaporte? Tá vendo meu documento brasileiro? Eu sou brasileiro. Então,
é o seguinte, nasceu meu filho aqui, eu quero que façam uma certidão de nascimento dele brasileiro. Pronto, vão fazer, ele é brasileiro nato. Nasceu lá na Rússia, ele é brasileiro nato, porque o pai ou a mãe é brasileiro, mas tem que ir lá e registrar, beleza? Aí não registrou, o que aconteceu? Aí continua lendo o inciso que fala, se não registrar, o que pode acontecer? Primeira coisa, se não registrar, pode ser que essa criança nunca vai residir no Brasil e falar, nunca quero ser brasileiro. Nem o pai dele nem queria que ele soubesse que ele era brasileiro. Beleza. Agora, e se algum dia essa pessoa ficar maior e vier para o Brasil e quiser morar aqui, ela vai ser um brasileiro naturalizado? Aí a resposta está aí, ó, logo depois. Ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Parece difícil, mas não é. Então o que acontece? Aqui, ó, dá embrólio. Então tem duas situações quando nasce uma criança, vamos entender por partes. Nasceu uma criança, ó, pai ou mãe brasileiro não estão a serviço, vamos ver se cabe ali, não estão a serviço do Brasil. Ou seja, tá de férias, tá ilegal, tem um casal de brasileiros lá nos Estados Unidos, foi ilegal, qualquer situação. Pode ser um homem que está lá, pode ser uma mulher, desde que seja um dos dois, não estão a serviço do Brasil. Tem três opções. A primeira opção, ele não faz nada. Se ele não faz nada, o Brasil não vai saber que nasceu uma criança lá e não vai ser brasileiro. Agora, primeira coisa, ele registrou essa criança. Quando ele registrou, automaticamente ela já é um brasileiro nato. Não a partir do registro, a partir do momento que ela nasceu, né? Ela tem um sangue de brasileiro a partir de quando? Desde quando ela nasceu. O registro é só uma formalidade, um reconhecimento. O que acontece para registrar essa criança lá, que nasceu com 5, 6 anos de idade, é muito comum. A criança nasce no país, nos Estados Unidos é muito comum, e depois de um tempo o pai vai lá, o pai ou a mãe registra essa criança. Ela não é nata a partir do registro, ela é nata, sempre foi, o registro é só um reconhecimento. A outra situação, essa criança nunca foi registrada, se tornou adulto e veio residir no Brasil. Veio residir no Brasil. E depois de atingir a maioridade, opta pela nacionalidade brasileira. Exemplo, John nasceu nos Estados Unidos. O pai dele falou assim, ó, não quero que esse menino tenha contato nenhum com o Brasil, né? Eu vim para cá, não quero, aí não vou registrar ele aqui não. Aí só que John fez 18 anos e falou assim, eu queria conhecer, sei que meu pai é brasileiro, nunca me falou muita coisa, queria conhecer o país do meu pai. Ele chegou aqui no Brasil, encantou, foi para uma praia, foi lá para o Mato Grosso do Sul, né? Conheceu lá o Pantanal Mato Grossense, encantou e falou, vou morar aqui nesse país que era do meu pai. Ele já tem 18 anos, ele falou assim, você quer saber de uma coisa? Eu quero morar aqui, mas eu quero ser considerado brasileiro, porque meu pai não era brasileiro. Ele veio residir no Brasil, depois de maior, ou seja, tinha 18 anos, e optou pela nacionalidade brasileira. Aí vamos colocar aqui que John nasceu em 2000, certo? Quando foi em 2018, John resolveu vir para o Brasil. Ó. John nasceu. John nasceu. O pai não registrou, mas ele era filho de brasileiro. Só o pai dele era brasileiro, não registrou ele lá. Então ele era só norte-americano. Aí ele veio, em 2018, foi lá para o Mato Grosso do Sul, encantou, falou, vou morar aqui. Aí ele opta pela nacionalidade brasileira. A pergunta que faz, ele é nato ou naturalizado? Aí eu vou te responder essa pergunta com outra pergunta para você. John, tinha sangue de brasileiro desde 2000? Ou John adquiriu o sangue de brasileiro em 2018? A resposta você já sabe. John tinha o sangue de brasileiro desde quando nasceu. Então, em 2018, ele só veio um reconhecimento. Ele tem um reconhecimento de nacionalidade. Por isso que John, mesmo depois de 18 anos, ele é um brasileiro nato. Porque ele nasceu brasileiro. Em 2018, ele só reconheceu. Isso pode acontecer a qualquer tempo. Suponhamos que ele tivesse nascido em 1950 e venha para o Brasil com 70 anos de idade. E com 70 anos de idade, aqui, John aqui tinha 78 anos de idade. Não vou nem fazer a conta, não. 78 anos de idade. Ele falou assim, não, eu quero morar aqui, eu quero passar minha aposentadoria e minha velhice aqui. Mas eu quero ser brasileiro porque meu pai era brasileiro. Esse John, mesmo depois de 70 anos, ele é um brasileiro nato.
porque essa questão da reconhecimento, como o próprio nome já diz, é um reconhecimento, ela retroage. Inclusive, ele nem pode ser extraditado, ele goza de todos os benefícios de ser um brasileiro nato. Não é o que está escrito aqui, ó. Ou venha residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Em qualquer tempo. Não é aos 18 anos, é depois de 18 anos, pode ser com 100 anos de idade. Ele vai ser um brasileiro nato. Entendido isso aqui? Então, não tem como errar, beleza? Nato e naturalizado, a gente vai falar agora do naturalizado, mas o nato não tem como errar. O nato vai ser sempre alguém que nasceu no Brasil ou tem sangue de brasileiro. Nasceu no Brasil tem as condições, as exceções, e o sangue brasileiro tem essas condições. Lembrando que aquela pessoa que optou pelo sangue, a nacionalidade dela retroage, até porque é um reconhecimento. Entendido? Então a gente vai falar agora, sem mais delongas, uns 5 minutos que a gente tem dessa dica dos naturalizados. Naturalizado, diferente do nato, dá uma lida para mim aí no inciso 2, o A e o B. O naturalizado, diferente do nato, é alguém que não era e se tornou. É alguém que não era brasileiro. Em algum momento, ele optou, ele adquiriu a nacionalidade brasileira. Ele não tinha vínculo de sangue nem de solo com o Brasil. Ele não era. Você colocar na linha do tempo, o nato, mesmo que ele reconheça depois, aqui é o nascimento. O nato começa aqui. O naturalizado, ele nasce em um país estrangeiro, nasce em 1990, em algum momento ele vem para o Brasil, preenche os requisitos, suponhamos que você faz isso em 2020, e daqui para frente ele é um brasileiro naturalizado. O naturalizado começa a contar daqui para frente. O nato começa a contar desde quando nasceu. O nato conta do nascimento, mesmo que tenha reconhecido depois. O naturalizado conta dali para frente. O nato é alguém que nasceu brasileiro. O naturalizado é alguém que não era e se tornou. Quais são as condições para quem não era brasileiro e se tornou um brasileiro? A primeira condição que eu tenho é aqueles originários de língua portuguesa. Originários de países com língua portuguesa. Quer ver? Inciso 2, letra A. Eu tenho 2 condições, a A e a B. Originários, os que na forma da lei, naturalizados, os que na forma da lei adquiram, tá vendo? Adquirir, manifestação de vontade, diferente do nasceu. Se você vê na A, B e a C, por isso que eu coloquei tudo numa página só. Tem nascidos, nascidos, nascidos. Aqui é adquira nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de países de língua portuguesa, 1 ano de residência ininterrupta e idoneidade moral, e aos estrangeiros de qualquer nacionalidade, mais de 15 anos ininterruptos, sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Ambos aí têm que requerer a nacionalidade brasileira. Então vamos lá, vamos desmistificar. Naturalizado é alguém que não era e se tornou. Os originários de língua portuguesa, de país de língua portuguesa. Língua portuguesa. Não são português, não é Portugal, tá? Não está escrito Portugal. Os originários de língua portuguesa. Pode ser Portugal? Pode, mas pode ser os outros países da África também, que falam português. Angola, Moçambique, se eu não me engano, Guiné-Bissau. A letra B, os outros países. Os originários de língua portuguesa, existe mais de 1 ano de residência e idoneidade moral para requerer a nacionalidade brasileira. Os dos outros países exigem 15 anos sem condenação penal. Não são pessoas que falam português, são pessoas que originam de países cuja uma das línguas oficiais seja o português. Pode ser um japonês, e ele fala muito bem o japonês. Ele fala muito bem o português. Um japonês que fala fluentemente português. Ele tem que esperar os 15 anos. Ó. Ele não tem a possibilidade de 1 ano. Não é falar a língua. É vir de um país onde o português é uma língua oficial. Não é só Portugal, qualquer país que é a língua oficial. Os outros têm que esperar 15 anos. Lembrando que o Brasil não tem o critério do casamento como tem nos Estados Unidos. Só tem 2 jeitos de adquirir a nacionalidade brasileira. Uma é, se você é origem de língua portuguesa, esperar 1 ano e idoneidade moral é pedir, requerer. Outros países, originários de outros países, tem que esperar 15 anos e não pode ter condenação penal. Muito cuidado que a banca pode trocar idoneidade moral aqui e colocar condenação penal. A idoneidade moral se exige na língua portuguesa e condenação penal para os outros países. Beleza? Natos naturalizados, não tem como errar. Obviamente que essa é uma aula mais rápida.
é uma aula mais completa, tem perda de nacionalidade, tem a questão da pessoa adquirir outra nacionalidade, as condições, então os símbolos. Então a nossa aula completa você consegue aqui na plataforma da Vale, beleza? Então se você gostou dessa aula, adicione o professor lá. Isso aqui é só um aperitivo, infelizmente, né? A nossa dica é mais rápida, é só um aperitivo. Se você gostou da nossa aula, faz o seguinte, ó. Clique aqui embaixo, conheça a nossa plataforma da Vale completa, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu joinha, deixe comentário, faz tudo que tiver que fazer no canal, que ajuda muito a gente, beleza? @magnacis44, segue esse professor lá, meio doido, mas gente boa, tá bom? Fique com Deus, tchau, tchau.